Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma. Das penitências e da mortificação. Em primeiro lugar estão as mortificações interiores, mas além disso praticaremos as mortificações exteriores, rigorosamente definidas de modo que todos as possam praticar. São elas: 3 dias por semana observaremos jejum rigoroso, e esses dias são quarta, sexta e sábado. Todas as sextas, durante a recitação do Salmo 50, se submeterão à disciplina, todas ao mesmo tempo, nas próprias celas, às 3 horas, na intenção dos pecadores agonizantes. Nos dias 2 grandes jejuns, como nos dias de penitência. Nos dias dos 2 grandes jejuns, como nos dias de penitência trimestral e nas vigílias, a refeição será a seguinte: 1 vez ao dia, um pedaço de pão e um pouco de água. Cada uma procure cumprir aquelas mortificações que são prescritas para todas, mas se alguma irmã desejar alguma coisa além disso, peça a permissão da superiora. Outra mortificação comum: nenhuma irmã pode entrar na cela da outra sem especial autorização da superiora, mas a superiora deve algumas vezes entrar nas celas das irmãs, mesmo sem ser vista, não como uma forma de espionagem, mas no espírito de amor e de responsabilidade que tem diante de Deus. Nenhuma fechará nada à chave, a regra será a chave comum para todas. Um dia após a Santa Comunhão, vi de repente o menino Jesus em pé ao lado do meu genuflexório, apoiando-se nele com ambas as mãozinhas. Embora fosse um menino, o temor e o medo invadiram a minha alma, pois vejo nele meu juiz, Senhor e Criador. Diante de sua santidade tremem os anjos. Por outro lado, a minha alma foi inundada por um amor inconcebível. Pareceu-me que estava morrendo sob sua influência. Vejo agora que primeiro Jesus fortalece a minha alma e depois a torna capaz de conviver com ele, porque de outra forma não suportaria o que experimento em determinados momentos. Relacionamento das irmãs com a superiora. Que todas as irmãs respeitem a superiora como ao próprio Senhor Jesus, como já mencionei no voto da obediência. Tenham para com ela uma confiança filial. Nunca murmurem, nem critiquem suas ordens, porque isso desagrada muito a Deus. Cada uma procure guiar-se pelo espírito de fé em relação às superioras e peça com simplicidade tudo o que necessita. Que Deus nos livre que jamais aconteça de alguma das irmãs seja causa de tristeza ou de lágrimas para a superiora. Saiba cada uma que com o 4º mandamento ordena ao filho respeito para com os pais, o mesmo obriga uma religiosa em relação à superiora. Não é uma boa religiosa aquela que se permite e ousa julgar a superiora. Sejam sinceras com a superiora e falem a ela de tudo das suas necessidades com simplicidade de criança. As irmãs se dirigirão à superiora da seguinte maneira: com a sua licença, irmã superiora. Nunca lhe devem beijar a mão, mas toda vez que a encontrarem no corredor ou ainda quando forem à cela da superiora dirão: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, inclinando levemente a cabeça. As irmãs entre si dirão: a irmã poderia, acrescentando o nome. Deixem-se guiar em relação à superiora pelo espírito de fé, e não por sentimentalismo ou adulação, porque isso é indigno de uma religiosa e muito a rebaixaria. Uma religiosa deve ser livre como a rainha, e o será apenas se viver em espírito de fé. Não devemos obedecer à superiora e respeitá-la porque é boa, santa ou prudente. Não por isso, mas apenas porque ocupa o lugar de Deus e, obedecendo a ela, é ao próprio Deus que se obedece. Relacionamento da superiora com as irmãs. A superiora deve distinguir-se pela humildade e amor para com cada irmã, sem nenhuma exceção.
Não se deixar guiar pela simpatia ou antipatia, mas pelo Espírito de Cristo. Saber que Deus exigirá que ela preste contas de cada irmã. Não fazer sermões moralizantes às irmãs, mas antes dar o exemplo de uma profunda humildade e abnegação, e assim dará a lição mais eficaz às que lhe estão subordinadas. Ser decidida, mas nunca rude. Ter paciência se a importunarem com as mesmas questões, ainda que tenha que repetir 100 vezes a mesma coisa, fazê-lo sempre com a mesma ponderação. Procurar sentir as necessidades das irmãs e não esperar que lhe peçam isso ou aquilo, porque as pessoas têm temperamentos diferentes. Se a superiora perceber que alguma irmã está triste ou sofrendo, deve procurar de todos os modos ajudá-la e levar-lhe consolo. Rezar muito e pedir luzes para saber como deve proceder com cada uma, porque cada alma é um mundo diferente. Deus tem diversas maneiras de conviver com as almas, que são para nós algumas vezes obscuras e incompreensíveis. Por isso a superiora deve ser prudente, para não prejudicar a ação de Deus em alguma alma. Nunca advertir as irmãs quando estiver irritada, mas as advertências devem vir sempre acompanhadas de encorajamento. É preciso dar a entender à alma que reconheça seu erro, mas sem esmagá-la. A superiora deve distinguir-se por um amor em ação para com as irmãs, tomando sobre si todo o peso para as aliviar. Não lhes exigir nenhum tipo de serviço para si, mas respeitá-las como esposas de Jesus e estar pronta para servir-lhes de dia ou de noite, e antes pedir que ordenar. Ter o coração aberto para os sofrimentos das irmãs, e ela mesma aprender e fixar o seu olhar no livro aberto, que é Jesus crucificado. Rezar sempre e com fervor pedindo luzes, especialmente quando tem algo de mais importante para resolver no que respeite a qualquer irmã. Tomar cuidado para não interferir no campo de suas consciências, porque para isso apenas o sacerdote tem a graça. Acontece que alguma alma sente a necessidade de abrir-se diante da superiora, então a superiora pode aceitar uma tal confidência, mantendo o segredo, porque nada desgosta tanto uma alma quanto o fato de que se divulgue alguma coisa que ela disse de forma confidencial, isto é, em segredo. As mulheres, em relação a isso, têm a cabeça fraca. É raro encontrar uma mulher com mente viril. Que a superiora procure uma profunda união com Deus, e Deus governará por ela. A Mãe Santíssima será a superiora desse convento, e nós seremos as suas filhas fiéis. Hoje, desde manhã cedo, uma força estranha me obriga à ação, não me deixando em paz um momento sequer. Um estranho ardor para a ação acendeu-se no meu coração, e não consigo dominá-lo. É um martírio silencioso, que apenas Deus conhece, mas que Ele faça de mim o que lhe aprouver, que o meu coração está pronto para tudo. Ó Jesus, meu Mestre caríssimo, não vos afasteis de mim sequer por um momento. Jesus, vós bem sabeis como sou fraca por mim mesma, e por isso sei que a minha fraqueza vos obriga a permanecer continuamente comigo. Uma vez na estufa, apareceu-me Jesus vestido de branco. Escreve o que vou dizer. O meu prazer é unir-me contigo. Espero e aguardo com grande ansiedade o momento em que possa habitar sacramentalmente no teu convento. O meu espírito descansará nesse convento e abençoarei especialmente a região onde ele se encontrará. Por amor a vós, afastarei todos os castigos que a justiça de meu Pai aplica com direito. Minha filha, inclinei o meu coração aos teus pedidos. A tua tarefa e obrigação é pedir aqui na terra a misericórdia para o mundo inteiro. Nenhuma alma terá justificação enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E é por isso que o primeiro domingo depois da Páscoa deve ser a festa da misericórdia. Neste dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Faço-te dispensadora da minha misericórdia. Diz ao teu confessor que aquela imagem deve ser exposta na igreja e não dentro da clausura desse convento. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Ó meu Jesus, verdade eterna, nada temo, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento. Receio somente uma coisa, isto é, vos ofender. Meu Jesus, eu preferiria não existir a vos entristecer.
Jesus, vós sabeis que meu amor não conhece ninguém, somente a vós. Em vós mergulhou a minha alma. Ó, como deve ser grande o zelo de toda a alma que viver nesse convento, se Deus deseja habitar conosco. Que cada uma lembre-se de que se nós, almas religiosas, não conseguirmos o perdão de Deus, quem o conseguirá? Cada uma deve arder como sacrifício puro de amor diante da majestade de Deus. Mas para ser agradável a Deus, deve se unir estreitamente com Jesus, só com Ele. Nele e por Ele podemos ser agradáveis a Deus. Uma vez o confessor disse que eu fosse ver uma determinada casa, para verificar se era a mesma que tinha visto na visão. Quando fui juntamente com meu confessor ver essa casa, ou antes, aquelas ruínas, com um só olhar reconheci tudo, como tinha visto na visão. Quando toquei nas tábuas que substituíam uma das portas, nesse mesmo instante, como um relâmpago, uma força apoderou-se da minha alma, dando-me uma certeza inquebrantável. Depressa afastei-me dali com o coração cheio de alegria, embora também tivesse a impressão de que alguma força me mantinha presa a esse lugar. Fiquei muito contente por ver a total concordância com a visão que tivera. Quando o confessor falava da disposição das celas e de outras coisas, reconheci tudo tal como Jesus tinha falado. Alegro-me imensamente por Deus estar agindo através dele, mas não me admiro absolutamente por Deus lhes estar dando tanta luz, pois afinal no coração puro e humilde reside Deus, que é a própria luz. E todos os sofrimentos e adversidades existem para que se manifeste a santidade da alma. Quando voltei para casa, entrei logo na nossa capela para descansar por um momento. Então ouvi na alma estas palavras: Nada temas, eu estou contigo. Estes assuntos estão em minhas mãos e eu os resolverei de acordo com a minha misericórdia, e nada pode se opor à minha vontade. Ano de 1935, vigília de Natal. Desde manhã cedo, meu espírito estava mergulhado em Deus. Sua presença envolveu-me completamente. À noite, antes da ceia, entrei por um momento na capela para aos pés de Jesus repartir o pão ázimo com aqueles que estavam distantes e a quem Jesus muito ama e a quem eu tanto devo. Quando reparti em espírito o pão ázimo com certa pessoa, ouvi interiormente estas palavras: O coração dele é para mim o céu na terra. Ao sair da capela, imediatamente envolveu-me a onipotência de Deus. Então compreendi o quanto Deus nos ama. Oh, se as almas pudessem, ao menos em parte, perceber e compreender isso. Dia de Natal. Missa da meia-noite. Durante a Santa Missa, novamente vi o menino Jesus, imensamente belo, que com alegria estendia as mãozinhas para mim. Após a Santa Comunhão, ouvi estas palavras: Eu sempre permaneço no teu coração, não somente no momento em que me recebes na Santa Comunhão, mas sempre. Passei esse Natal em grande alegria. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, o meu espírito submerge na vossa beleza. Diante de vós os séculos nada são, pois sois sempre o mesmo. Ó, como é grande a vossa majestade, Jesus! Qual a razão por que ocultas a vossa majestade? Por que abandonastes o trono do céu e habitas entre nós? Respondeu-me o Senhor: Minha filha, foi o amor que me trouxe, e o amor me retém. Minha filha, se soubesses que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morrerias de alegria. Digo-te isso para que te unas continuamente comigo pelo amor, porque é esse o objetivo da vida da tua alma. Esse ato consiste em um ato de vontade. Fica sabendo que a alma pura é humilde. Quando te rebaixas e te aniquilas diante da minha majestade, é então que te persigo com as minhas graças e utilizo a onipotência para te engrandecer. Uma vez o confessor mandou que por penitência eu rezasse o Glória ao Pai. Isso me tomava muito tempo e por várias vezes eu começava e não era capaz de terminar, porque o meu espírito se unia com Deus e eu não conseguia me manter atenta. Com frequência e sem querer, sou envolvida pela onipotência de Deus e fico toda submersa em Deus pelo amor, e então não sei o que acontece em minha volta. Quando contei ao confessor que essa breve oração às vezes me toma muito tempo e não a consigo terminar, o confessor mandou que a recitasse já no confessionário.
O meu espírito, porém, estava imerso em Deus, e apesar dos meus esforços, não conseguia pensar naquilo que queria. O confessor disse então: reze comigo. Repetia cada palavra, mas ao pronunciá-las, o meu espírito mergulhava na pessoa que eu nomeava. Uma vez, falando de um certo sacerdote, Jesus me disse que estes anos serão o coroamento dos seus anos de sacerdócio. Os dias de sofrimento sempre parecem mais longos, mas também eles passarão. Ainda que andem tão devagar que algumas vezes temos a impressão de que estão mesmo andando para trás. E, no entanto, o seu fim está próximo, e depois chegará a eterna e inconcebível felicidade. Eternidade, quem entenderá e compreenderá pelo menos essa única palavra que provém de vós, ó Deus inconcebível, isto é, a eternidade. Sei que as graças que Deus me concede destinam-se às vezes exclusivamente para outras almas. A consciência disso enche-me de grande alegria. Sempre me alegro com o bem das outras almas, como se fosse o meu próprio bem. Em certa ocasião, o Senhor me disse: ferem-me mais as pequenas imperfeições das almas escolhidas do que os pecados das almas que vivem no mundo. Fiquei muito triste ao saber que as almas escolhidas causavam sofrimentos a Jesus. E Jesus me disse: não são apenas essas pequenas imperfeições. Desvendarei a ti o segredo do meu coração e mostrarei os sofrimentos que me causam as almas escolhidas. A alma escolhida alimenta continuamente o meu coração com a ingratidão por tantas graças. O amor delas é morno, e o meu coração não pode suportar que as almas me obriguem a rejeitá-las. Outras não confiam na minha bondade e nunca querem experimentar a doce familiaridade nos seus próprios corações, mas procuram-me em algum lugar distante e não me encontram. O que mais me fere é essa falta de confiança na minha bondade. Se a minha morte não vos convenceu de meu amor, o que vos convencerá? Muitas vezes uma alma me fere mortalmente e aí ninguém me consola. Utilizam as minhas graças para me ofender. Existem almas que desprezam as minhas graças e todas as provas do meu amor. Não querem ouvir a minha voz, mas caminham para o abismo do inferno. Essa perda das almas causa-me tristeza mortal. Neste caso, em nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus, porque ela me despreza. Tendo o livre arbítrio, tanto me pode rejeitar como amar. Tu, dispensadora da minha misericórdia, fala a todo mundo da minha bondade, e com isso consolarás o meu coração. Eu te falo mais quando conversas comigo no fundo do teu coração. Aí ninguém pode perturbar a minha ação. Aí descanso como em um jardim fechado. No interior da minha alma é como que um grande e magnífico mundo, em que residimos Deus e eu. Além de Deus, ninguém tem ali acesso. No começo dessa vida com Deus, dominava-me o temor e a cegueira. Sua claridade cegava-me e eu pensava que Ele não estava em meu coração. No entanto, eram momentos em que Deus trabalhava na minha alma e o amor tornava-se mais puro e mais forte. Assim o Senhor levou a minha vontade à mais estreita união com a sua santa vontade. Ninguém compreenderá o que sinto nesse magnífico palácio da minha alma, onde permaneço continuamente com o meu amado. Nenhuma coisa externa me perturba na convivência com Deus. Ainda que eu utilize as expressões mais fortes, assim é de fato. Não exprimirei nem mesmo a sombra daquilo que prova a minha alma inebriada de felicidade e de amor inconcebível, tão grande e puro como a fonte de onde brota, que é o próprio Deus. A alma está tão impregnada de Deus que o sinto fisicamente, e meu próprio corpo participa dessas alegrias, embora aconteça que as inspirações divinas não sejam as mesmas em cada alma, contudo procedem da mesma fonte. Uma vez vi Jesus sedento e desfalecendo. Ele me disse: tenho sede. Quando dei água ao Senhor, aceitou-a nas mãos, mas não bebeu e logo desapareceu. Estava vestido como na paixão. Quando refletes sobre o que te digo no profundo do teu coração, tiras maior proveito do que se tivesse lido muitos livros. Ó, se as almas quisessem ouvir a minha voz, quando falo no profundo dos seus corações, em pouco tempo atingiriam os cumes da santidade. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém, Fiat.